Olá, aqui é o André Sampaio, do Superando Seus Limites do Kona PNL. E eu estou gravando esse vídeo para te contar uma história e te mostrar uma técnica simples de como você pode eliminar, praticamente assim, mais de 90% dos seus problemas. Veja, o problema das pessoas, da maioria das pessoas, é que elas não têm problemas grandes o suficiente. A maioria das pessoas ficam pensando em problemas, tem problemas pequenos do dia a dia, como, eu preciso entregar aquele relatório amanhã, o meu chefe está me cobrando, o fulano me deu uma fechada no trânsito, ou, vai chover hoje, puxa que chato, não, ou o que será que vai ter na televisão, onde que eu vou passar as férias, a passagem está cara, aumentou o preço da minha pizza, da pizzaria. Problemas simples assim, problemas corriqueiros, como, como é que eu vou pagar a conta? E são problemas sim, são problemas. Agora, a grande sacada é quando o jeito, a maneira melhor de você ser feliz, e as pessoas felizes são as pessoas que têm problemas maiores, problemas grandes mesmo, que assumem problemas grandes. Como que eu posso ajudar mais pessoas, impactar mais pessoas? Como que eu posso construir uma escola para ajudar uma comunidade? Como que eu posso, ou mesmo criar uma empresa que gere valor, que gere benefício? Ou mesmo quem tem uma empresa que tem que de certa forma, diretamente é responsável por famílias e famílias. Cada empregado da empresa é uma família que está representada e que está sendo impactada por esse empresário. Então veja, quando você tem problemas grandes, seus problemas se tornam pequenos, esses problemas do dia a dia se tornam pequenos. Você já deve conhecer a técnica de reframing, ressignificação. O que é o reframing? É quando você pega uma experiência passada e dá um novo contexto para essa experiência e dá uma nova emoção. Num novo contexto, você tem uma nova experiência, você transforma essa experiência. Então, uma experiência que era negativa, dentro de um novo contexto, a partir de uma nova perspectiva, ela pode ser até positiva. Isso é o reframing. Agora, antes do reframing, que é ressignificar, a gente tem que dar significado, a gente já dá significado para tudo. Todas as experiências, elas são ausentes de positivo ou negativo. Cada experiência, ela é simplesmente inerte, ela é uma experiência simples. Cada memória que você tem, ela não tem uma emoção anexada, atachada à memória. As suas memórias da sua vida, elas não têm. A gente dá esse significado. E como é que funciona dar o significado? A gente dá pelo framing, o framing, que é o enquadramento. Qual que é o enquadramento que a gente vai colocar, as experiências que a gente vive a cada momento? E é exatamente disso que a gente está falando aqui quando fala de problemas. Se você tem um problema grande, você está enxergando as experiências, os pequenos problemas do dia a dia, de uma perspectiva de um problema grande. Imagina alguém que está preocupado em curar a fome, curar o câncer, alguém que está preocupado mesmo, investe o tempo, investe a vida em descobrir a cura do câncer. Se o cara toma uma fechada, você acha que ele está preocupado? Ele está numa perspectiva de meu negócio é muito maior, meu problema é muito maior, os problemas do dia a dia se tornam pequenos. E uma história que eu quero te contar aqui, que vale a pena, é do Elon Musk. Elon Musk, que é um cara que muito tempo atrás, ele era da África do Sul, e ele resolveu, engenheiro, ele resolveu ir para os Estados Unidos em busca de mais oportunidades, em busca de onde estava a coisa toda acontecendo, porque ele queria realmente fazer diferença. E ele foi para o Vale do Silício para ir trabalhar na melhor empresa da época, que era a Netscape, a mais badalada da época. Só que ele não tinha habilidades sociais, e ele queria trabalhar, mas não sabia como. Então a estratégia dele foi na Netscape, sentou no saguão lá na entrada, com o currículo na mão e ficou lá sentado esperando que alguém perguntasse para ele se ele queria ser entrevistado para o emprego. Ele passou horas lá sem falar com ninguém, segurando o currículo na mão, até que ele ficou frustrado e falou assim, quer saber? Dane-se tudo isso, eu vou criar minha própria empresa. E aí saiu e criou uma empresa de tipo páginas amarelas online. Essa empresa foi vendida alguns anos depois por 20 milhões de dólares. Foi fantástico, foi incrível. Ele falou assim, puxa vida, agora eu tenho 20 milhões de dólares, eu vou criar uma nova empresa. Eu vou criar problemas maiores, Eu vou criar uma nova empresa. Vou criar uma empresa chamada PayPal. Pois é, criou o PayPal.
Alguns anos depois, o PayPal foi vendido para o eBay por 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares, ele tinha em volta de 30 anos de idade, e ele poderia muito bem ficar tranquilo, falar assim, se aposentar numa ilha do Pacífico e ficar tranquilo para o resto da vida, 200 milhões de dólares na conta, mas ele não, ele falou assim, em vez de fazer isso, eu queria resolver problemas maiores, eu queria ter problemas maiores. E ele então parou e pensou assim, puxa vida, que tal transformar a raça humana em uma espécie interplanetária? Vamos levar o homem a Marte. E esse foi o sonho dele, né? Ele começou a pensar isso. E aí o problema dele se tornou como levar o homem para Marte. E ele começou a buscar informações no site da NASA sobre Marte e percebeu que não tinha nada. Não tinha nada, ele achou que o site estava desatualizado e aí ele foi pesquisar mais a fundo e percebeu que a NASA estava desatualizada, que desde a missão do homem à Lua, daquela expedição de Apolo 11, né, aquela coisa, a NASA parou essa investigação, esses estudos. Então ele falou assim, quer saber? Já que a NASA não vai fazer isso, vou eu fazer. E fundou a SpaceX, a empresa dele de lançamento de foguetes. Fundou essa empresa com os 200 milhões de dólares que ele recebeu e tinha esse problema. O sonho dele era transformar a raça humana em uma espécie interplanetária. Paralelo a isso, não contente, ele quis mais problema, né? Problemas grandes. E você veja como a gente escolhe os problemas, né? Ninguém falou para ele, você agora precisa transformar a raça humana, eu quero que você faça uma expedição para a NASA, para Marte. Não, ele criou isso, totalmente irrealista, tá? Então, fazendo um paralelo aqui, metas SMART, realista, o R do Smart realista, esquece isso. Os grandes mentes, né, os grandes, pelo menos os meus mentores, as pessoas que eu sigo, os meus modelos não são nada realistas, tá? Então metas Smart, dane-se. Então nada realista. Então ele falou assim, agora eu quero fazer alguma coisa a mais, né? Eu quero consertar o mundo, eu quero realmente causar um impacto. Então ele criou, ele falou assim, puxa vida, o grande problema da humanidade é a necessidade, a dependência de combustíveis fósseis, petróleo. Então ele falou assim, vamos investir em um carro elétrico. Já que Detroit, a indústria automobilística, não está lidando com isso de uma forma séria, não está investida nisso, vamos fazer nós mesmos, vou eu fazer. Então ele pegou no Vale do Silício e criou uma empresa de carro elétrico, a Tesla Motors. Ele criou a Tesla Motors. E aí o primo dele falando com ele, puxa vida, já que a gente está fazendo isso, está trabalhando, né, com esse problema de ajudar o mundo, de resolver o problema de combustível, dessa dependência de combustíveis, por que não investir em painéis solares, né, para captação de energia solar? E aí ele criou mais uma terceira empresa, a SolarCity. E aí ele pegou aqueles 200 milhões de dólares e criou essas 3 empresas. Muito bem, você vê, ele criou isso, ele inventou, o problema dele era outro. Imagina agora você se ele está preocupado com esses probleminhas do dia a dia. Não, pode ter certeza que não. Os problemas dele são outros, são muito maiores. Os problemas pequenos se tornaram pequenos. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele pegou muito planejamento, SpaceX, lançamento de foguete. Pegou, criou, desenvolveu o lançamento do foguete. Primeiro lançamento, o foguete explodiu antes de chegar na atmosfera. Tudo bem, isso acontece, vamos reformular, vamos redesenhar, vamos reestruturar o foguete, vamos lançar um outro foguete. Segundo foguete, estourou também logo depois do lançamento. Aí o negócio já começou a ficar ruim. Aí conseguiu o terceiro foguete, ele conseguiu um investidor que lançasse, que pusesse um satélite no foguete para ser lançado em órbita. E que já é um grande feito, ele conseguiu investidores para lançarem um satélite. E nesse terceiro lançamento, assim que foi a ignição, foi lançar, explodiu também. Pronto, estava acabado. Junto com isso, a Tesla Motors também não estava indo bem, as coisas não estavam andando. E para finalizar, a Tesla não estava indo bem e o designer que ele contratou para desenhar o veículo, né, desenhar o carro, roubou a ideia dele, saiu da empresa e abriu uma empresa concorrente. O CEO que ele tinha trabalhado, que ele tinha contratado para a Tesla, teve que ser demitido, entrou com um processo milionário contra a Tesla e teve mais esse problema.
E paralelo a isso, a esposa dele, pai de 5 filhos, a esposa pediu separação, pediu divórcio, ele teve que pagar milhões de dólares nessa separação, nesse processo de divórcio, tendo que lidar com todo esse estresse. E para finalizar, o SolarCity também não estava indo bem. Ele chegou nesse ponto, ele precisou até pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel. Ele não tinha mais dinheiro. Acabou, os 200 milhões de dólares acabaram. Ele tinha mais uma chance. E veja, quando você tem problemas grandes, quando você tem problemas maiores, sonha grande mesmo, você desenvolve resiliência, você desenvolve um estofo, você desenvolve uma musculatura emocional que você lida muito melhor com as coisas. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Agora, quando você faz isso, você trabalha em outro patamar, você simplesmente se destaca e a realização vem com isso. Moral da história, o que aconteceu com o Elon Musk? Elon Musk, ele tinha um último foguete, ele conseguiu alguns investidores para lançar um último foguete. E se esse foguete não fosse bem sucedido, se ele não conseguisse lançar esse foguete, o SpaceX ia para o buraco, a Tesla ia para o buraco, o SolarCity ia para o buraco também. Ele estava acabado, aqueles 200 milhões de dólares dele tinha morrido, tinha acabado tudo. E nesse lançamento, o lançamento foi bem sucedido, ele conseguiu, foi a quarta tentativa, o quarto foguete, ele conseguiu lançar o foguete. A NASA fechou um contrato em seguida com ele para fazer alguns lançamentos e um contrato de mais de $1 bilhão. E a partir de 2009, todos os foguetes, todos os lançamentos, todos os satélites que vão à órbita da NASA são pela empresa dele, pelo SpaceX. Então você vê a virada. Isso é para contar para você que os problemas, a gente define nossos problemas, a gente escolhe os nossos problemas e aquilo que a gente escolhe que são os nossos problemas, são nossas frames, né? São os frames, são os nossos quadros de referência, frame of reference, são os quadros, né? São as perspectivas que a gente vai encarar o mundo, que vai encarar as experiências e que vai encarar todos os nossos outros problemas pequenos. E quando você sonha grande, todos os problemas se tornam pequenos. Quando você sonha grande, todos os seus problemas se tornam pequenos. Então, essa história é para fazer um convite para você. Óbvio que eu não quero que você sonhe. Pode sonhar o que você quiser, mas eu não estou sugerindo que você sonhe em resolver o problema da fome mundial. Eu não estou sugerindo isso. Eu só estou sugerindo que você pode sonhar maior, porque você tem muito mais capacidade, eu tenho certeza disso. Você, assim como eu, tem muito mais capacidade de sonhar um pouco maior, um pouquinho maior que seja, e realizar muito mais. Você tem potencial, muito mais potencial do que você imagina. Basta você elevar o teu próprio padrão. Sonha maior e acredita que você pode. E vai um passinho de cada vez. Então qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho a partir de agora que você vai, o teu novo ponto de referência, né? teu novo frame para reavaliar os problemas? Escreve aqui se você gostou, se você tem um sonho. E se não tem, pensa agora no sonho. Qual que é aquele sonho que você tem? O que você faria se dinheiro não fosse problema? Se você tivesse 200 milhões de dólares, o que você faria hoje? O que você dedicaria a sua vida? Tá? Porque se você pensar, eu ia ficar só na rede, deitado, tomando água de coco, tudo bem, você pode até fazer isso por 1, 2, 3 meses, mais que isso você não aguenta, tá bom? Então, se dinheiro não fosse problema, o que você faria? O que você vai sonhar maior hoje para tornar os seus problemas corriqueiros, os problemas do dia a dia pequenos, menores, e até eliminar esses problemas? Então escreve aqui se você quiser, escreve aqui. Se você gostou desse vídeo, clica curtir e compartilha se você achou bacana, que pode ajudar alguém, compartilha também. Legal? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!